3 semanas atrás, no dia 2 de maio, sim, o Pentágono anunciou algo que a Europa se recusava a ouvir há cerca de 15 anos. 5.000 soldados americanos estão deixando a Alemanha. O posicionamento de mísseis de cruzeiro Tomahawk e mísseis hipersônicos na Europa, prometido para este ano, foi cancelado. O porta-aviões Nimitz com seu grupo de escolta foi enviado para o Mar do Caribe, mais perto de Duma. No mesmo dia, houve uma votação na Assembleia Geral da ONU. 141 a favor, 8 contra. Que tipo de votação é essa? Resolução sobre a obrigação de todos os estados combaterem as mudanças climáticas. Mas já foi comprovado que o ser humano pode influenciar o clima? Ou está escrito em algum lugar que é possível obrigar um país a viver segundo as leis da ONU, mas o mais interessante é que havia um monte de gente concordando em ser comandada por eles. Um monte de gente concordando em se tornar escrava. E quem foi que não concordou? E aqui, senhores, é incrivelmente interessante. 8 discordaram. Rússia, Irã, Arábia Saudita, Bielorrússia, Iêmen, Libéria, Israel e Estados Unidos, lembrem-se dessa lista. Ele não está falando sobre o tempo, ele está falando sobre quem se recusa a entregar as decisões sobre sua vida interna às mãos de estrangeiros. E por que a grande mídia mostrou esse resultado assim, na 33ª linha, quando deveria ter sido na primeira? Na primeira linha para soar o alarme. Ah, e a terceira história, ela não é de hoje. Ela tem exatamente 1 ano. Mas ela, como se diz, está na mesma linha. 21 de maio de 2025, 1 ano atrás. No salão oval estava sentado um certo Cyril Ramaphosa, presidente da República da África do Sul. E Trump fez algo que nenhum presidente americano havia feito em 25 anos, pediu para diminuir a luz. Colocou uma pasta na mesa e mostrou as imagens, enterros em massa, fileiras de cruzes brancas. Disse: é isso que está acontecendo com vocês. E o que vocês, aliás, pretendem fazer a respeito disso? No dia seguinte, descobriu-se, na verdade, que as imagens não eram da África do Sul, mas sim do Congo. Bem, tudo a mesma coisa, mas houve um escândalo. Então, os críticos gritavam: "Ura!", manchetes pelo mundo todo. Trump mostrou uma falsificação, ou seja, mostraram as imagens erradas. Os mesmos brancos estavam sendo mortos, mas mostraram túmulos que não eram aqueles, certo? A história parecia encerrada. Passou-se 1 ano, as imagens não eram de lá. Isso é verdade. Mas a questão não mudou em nada. E hoje, exatamente 1 ano depois, temos algo que não tínhamos antes. 12 meses de novos dados. E vamos analisá-los com calma. 3 histórias, uma direção. Os Estados Unidos estão deixando de ser o contador do mundo, que paga pela segurança dos outros, pela culpa ambiental dos outros e também pela consciência histórica dos outros. E isso é o mais inesperado. Isso é uma boa notícia. Na minha opinião, é uma ótima notícia. Antes de tudo, para aqueles que acreditam na liberdade. Fiquem até o final. Vou falar sobre um sinal muito raro que apareceu em Washington no último ano e que, na minha opinião, mostra com mais precisão que o vento mudou. Isso será no final. A América está indo embora? Vamos começar com os fatos. Sem emoções. 2 de maio de 2026, Pentágono. Uma mensagem seca. 5.000 militares americanos serão retirados da Alemanha em 6 a 12 meses. Após a retirada, permanecem 30.000 soldados na Alemanha. Não é tão pouco. Está sendo revertido o aumento que Biden iniciou após a invasão russa na Ucrânia em 2022. Ao mesmo tempo, está sendo cancelado o desdobramento de um batalhão de meios de longo alcance com Tomahawks e mísseis hipersônicos. Ou seja, Águia Sombria, por assim dizer, em russo, estava previsto para este ano. Berlim soube por comunicado à imprensa. Não por meio de uma ligação. O aliado ficou sabendo pelo comunicado à imprensa, e o gatilho não foi algo abstrato. Poucos dias antes da decisão, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou publicamente que os Estados Unidos... Ele não disse isso baixinho para alguém, para a esposa, debaixo do cobertor. Ele disse isso publicamente. Os Estados Unidos foram humilhados pelo Irã e que Washington não tem uma estratégia na guerra com o Irã. Isso... Bem, como posso dizer, também não sei. Críticas sem precedentes. Isso é o mais suave que consegui pensar. Sim, de um aliado.
que por 8 décadas recebeu armas americanas, soldados americanos, o guarda-chuva nuclear americano, como algo garantido, tipo, vocês vieram aqui e nos protegem muito bem, e enquanto isso nós vamos criticar vocês. Trump respondeu na única língua com a qual, ao que parece, agora pretende falar com a Europa, com as capitais europeias. Vocês criticam nossa estratégia? Legal. Defendam-se sozinhos. Em algumas semanas o porta-aviões Nimitz vai embora. E não vai ao mar Mediterrâneo, como fez nos últimos 20 anos, nem para Taiwan. Ele está indo para as águas do sul do Caribe, Cuba, Venezuela, Nicarágua. Para onde? Para o quintal da América. E lá mesmo. A acusação do Departamento de Justiça contra o Raul Castro, de 94 anos, por assassinatos. Isso não é uma coincidência, isso é um sinal. A força militar americana está voltando para casa. Está atuando onde os Estados Unidos têm interesses reais, não os seus interesses, os nossos interesses. E em Berlim há confusão, para dizer o mínimo, e a Polônia passou os últimos 5 anos se armando justamente porque suspeitava que o guarda-chuva americano não seria eterno, não é eterno. Ou seja, ao ouvirem isso diariamente, eles passaram a desconfiar. Hoje, a Polônia possui o maior exército terrestre do continente, superando o alemão e o francês. Não é à toa, penso eu. E agora por quê? Uma explicação superficial. Trump é isolacionista, não gosta de aliados, conta cada dólar com avareza. Isso é verdade só em parte. Essa é a parte mais superficial da verdade. A verdadeira razão, claro, é mais profunda. E ela diz respeito a um princípio, e não sobre uma pessoa. Há 80 anos, em 1948, quero dizer, o Plano Marshall começou. Logo depois, a OTAN foi criada, acho que 1 ano depois disso. Desde então, até hoje, a Europa viveu em um regime que nenhum povo na história da humanidade suportou por tanto tempo. Ninguém suportou, não é? Ou não suportaria sem consequências. A segurança da Europa era paga por outra pessoa. As decisões sobre guerra e paz eram tomadas em outro lugar. Seus orçamentos militares eram, desculpe a franqueza, simbólicos. A Alemanha manteve por décadas os gastos com defesa abaixo do nível que ela mesma exigia. Bélgica e Países Baixos, ainda mais baixos. E tudo isso funcionava porque em qualquer situação era só pegar o telefone e dizer: "Alô, Washington, temos um problema aqui, resolva isso pra gente." Mas agora o telefone não atende mais. E se atende, pergunta, quanto vocês gastaram aí com o próprio exército? E é aí que começa a parte mais interessante. Aliás, quero lembrar do Berdyaev. Eu me lembro dele com frequência, porque aquela filosofia da desigualdade é um livro genial. Então, há 100 anos ele descreveu exatamente essa mesma situação. Ele formulou aquilo que a ciência política moderna nem ousa dizer. Ouçam aqui. Funciona. Funciona em todas as áreas. Aquilo que a pessoa recebe de graça a destrói. No máximo, o que se diz hoje é que aquilo que a pessoa recebe de graça, ela não valoriza. Não é só não valorizar, não é só isso. Isso leva a pessoa à degradação moral e a outros tipos de decadência. Um presente sem esforço tira a dignidade de quem o recebe. Liberdade, bem, o próprio Berdyaev dizia, liberdade não é um presente, é um fardo. Quer liberdade? Tem que carregar. A Europa recebia sua segurança como um presentinho. Em 80 anos isso a transformou, e eu digo isso com carinho porque eu, bem, senhoras e senhores, fui criado, assim como vocês, com valores europeus, música, romances, arquitetura, tudo isso, certo? Mas hoje em dia, o que a Europa se tornou, e isso me causa um desprezo sincero, é um espaço politicamente infantil, onde homens e mulheres adultos, também aparentemente adultos, discutem, digamos, a ameaça russa, não importa qual seja, da mesma forma que crianças reclamam para a professora sobre o colega ao lado. Não seremos nós que vamos nos defender, né? Mas que alguém venha e resolva. É isso que tentavam convencer meus netos na escola americana, ou seja, a não responder a um tapa ou a um cuspe, bom, um cuspe, como se diz, com um soco na cara, mas sim correr para a professora. Cuspiram em mim. Isso aconteceu com a Europa ao longo de 80 anos de graça, proteção gratuita, e agora a segunda camada, psicologia, psicologia. Meu querido Andrew Galambos, engenheiro, astrofísico que se tornou filósofo, pai da ciência de esquerda.
Pensador sobre o qual nós, basicamente construímos nosso entendimento de liberdade. Galambos formulou uma afirmação muito simples que virou a minha vida de cabeça para baixo quando a ouvi pela primeira vez. Um Estado que terceirizou sua própria defesa não é soberano. Ele é apenas um locatário da própria existência. A principal propriedade de um povo é sua vida, sua terra e sua escolha. Se não paga por sua defesa, perde essa escolha. Ponto final. É uma aritmética simples da liberdade, por mais sofisticado que isso possa parecer. Você pode conferir. Nunca na história da humanidade aconteceu de, ao delegar a alguém a defesa da sua liberdade, você não acabar perdendo essa liberdade depois. E agora vejam o que começa a acontecer na Europa, bem diante dos nossos olhos. Alemanha, virada de época, 100 bilhões de euros em fundo especial de defesa. Polônia, compras de 1.000 tanques e milhões de projéteis. França, Emmanuel Macron fala pelo segundo ano consecutivo sobre o guarda-chuva nuclear europeu. Graças a Deus, finalmente. Porque entende que o guarda-chuva americano, mesmo que não vá assumir por completo, já está furado. Suécia e Finlândia já estão na OTAN. Reino Unido, um aumento real. Até a Itália. Até a Itália começou a se mexer. Os macronistas vão tentar se aproveitar de alguém de qualquer jeito. Nada disso, nenhum desses passos teria acontecido sem a retirada americana. Nenhum. Por que pagar por algo que o tio já paga? É só assobiar e o tio vem correndo. Agora, o principal. E aqui eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo por um segundo e pensarem, por que isso é bom? Não para a América, para a Europa. Isso é bom, é o melhor. É bom para todos, mas é melhor ainda para a Europa. Por quê? Porque uma nação que não se defende não existe como nação. Existe apenas como um nome geográfico, como um destino turístico, como um museu. A história é bonita. Pelo menos ganham dinheiro contando essas histórias. Olhem só como éramos guerreiros. Pois é. Aliás, desde o momento em que ela entregou sua proteção a alguém, ela não tem mais voz ativa no próprio destino. Só pensa que tem. Por algum motivo, ela acha que algum dia vai pagar isso de outro jeito, porque o destino dela depende de quem paga pelo exército. E de quem mantém esse exército. Assumir de volta a própria defesa é recuperar a soberania, e a soberania é a primeira condição para todo o resto. Para a liberdade, para a propriedade, para a cultura, para o futuro, e sem ela todo o resto é só isso. Cenários de Potemkin, decorações de Potemkin. Agora, por que isso é bom para a América? Sim? Entendi. Trilhões de dólares que ao longo de 3 gerações saíram do bolso dos contribuintes americanos para proteger países que poderiam muito bem se defender sozinhos. Isso agora está voltando para casa. E não, esses trilhões não vão voltar, mas agora não vamos gastar mais. Homens e mulheres americanos de farda vão parar de morrer em conflitos alheios que não são tão importantes para os Estados Unidos. Eles, como se diz, não têm papel no nosso modo de vida. Seria bom se algo acontecesse lá, mas isso não é tanto da nossa conta. E o mais importante, os Estados Unidos estão voltando ao que seu primeiro presidente, Washington, disse em sua despedida. Comerciar com todos, não se envolver com ninguém, especialmente com os europeus. Ele realmente não gostava deles. Esse princípio, há 227 anos, não foi formulado por egoísmo. Ele foi formulado a partir do entendimento de que uma nação livre não pode, ao mesmo tempo, ser o policial do mundo e continuar livre. Esses dois papéis são incompatíveis. Um corrói o outro. Precisamos parar de fazer isso. É fácil para vocês, senhores que estão de fora, dizer isso. Vocês chegam, então assumiram a responsabilidade. Nós não assumimos esse papel. Nós nos comprometemos sem entender muito bem com o que estávamos nos comprometendo. Depois, alguns camaradas aqui começaram a exagerar. Chega, agora estamos voltando atrás. Muito obrigado, basta. Agora, o terceiro nível, porque isso é bom para o próprio princípio da liberdade, em todo lugar, não só na Europa, não só na América. Porque cada nação responsável por si mesma e cada pessoa responsável por si mesma, isso é descentralização. E descentralização é competição entre modelos.
E a competição entre modelos é como a humanidade descobre o que funciona e o que não funciona. Houve um tempo em que os Estados Unidos eram chamados de laboratório da democracia. Ou seja, como se chama, era a união de 50 laboratórios porque em cada um acontece algo diferente. Leis diferentes, coisas diferentes. Você observa, veja como eles fizeram bem, vamos copiar. Ou veja como fizeram mal, não vamos seguir esse caminho. Um centro só, que dita tudo para todos e paga por tudo, é sempre um ponto único de falha. O mundo multipolar parece mais massivo, barulhento e perigoso à primeira vista. Provavelmente, mas ele é mais livre. Porque nele existe escolha. E onde há escolha, há liberdade. Você já se perguntou por que em 80 anos a Europa ainda não aprendeu a se defender? Porque não havia necessidade. E agora a necessidade está voltando. E junto com ela vai voltar aquilo que costumamos chamar de civilização europeia, mas na verdade era apenas uma versão congelada e de museu dela. Bem, lá, uns 80 anos atrás, começou a se formar e virou ou uma figura de cera ou uma múmia, não sei o que mais. Essa é a primeira história. Bem, a maior de hoje. E dela vamos para a segunda. Porque a segunda, na verdade, é sobre a mesma coisa. Sobre uma única decisão. Sobre o fato de que agora a América decide sozinha pelo que ela paga e pelo que não paga. Vamos voltar à ONU. A votação sobre o clima. 21 de maio, Nova York. Assembleia Geral. Votação sobre a resolução que reconhece a obrigação legal dos estados de combater as mudanças climáticas. Ah, que absurdo. Base. Parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça da ONU de 2025. Então, pelo visto, nós também pagamos por esses preguiçosos. 141 estado a favor. A favor. Comprometer-se? Lutar? E como lutar contra isso? Absurdo, né? Pois é, 8 contra 8 discordantes. Vou repetir devagar, porque veja, a composição é mais importante do que a própria resolução. Já os mencionei antes, só para refrescar a memória. Rússia, Irã, Arábia Saudita, Bielorrússia, Iêmen, Libéria, Israel e Estados Unidos da América. Irã e Israel votaram do mesmo lado. Muito engraçado. Repare, esses 8 não têm nada em comum. Ideologicamente, digo, são habitados por pessoas também. Democracia liberal e teocracia, autoritarismo, Estado em colapso, tudo junto. O que eles realmente têm em comum? Só uma coisa. Eles não reconhecem que um órgão internacional de qualquer tipo possa criar regras obrigatórias para a sua vida interna. Aqui está o ponto principal. Esta votação não trata do clima, senhoras e senhores. Isso é outro assunto. Um dia falaremos disso em vídeo. Eu já fiz um. Porque lá tem muitos números incômodos, é uma história complexa e não cabe em uma única análise. Esta votação é sobre o princípio. Sobre se uma Assembleia Supranacional pode criar uma obrigação jurídica que esteja acima da Constituição Nacional. Pensem sobre isso, certo? Temos uma Constituição segundo a qual fizemos A. Mas não importa que ela tenha sido aprovada, não importa que tenham votado contra. E aí, de repente, nosso representante vota a favor de alguma coisa. Nosso representante, uma pessoa, e de repente nos dizem, pronto, acabou. Agora vocês são obrigados a fazer não o A, mas o B, assim mesmo. Porque a ONU decidiu assim, mas nós concordamos com isso? Friedrich Hayek, economista austríaco, ganhador do Nobel, descreveu esse fenômeno e deu um nome para ele. Cientificismo. O uso do prestígio das ciências para justificar o planejamento central. A política climática é simplesmente um caso clássico de livro didático. Obrigação legal de combater o clima. É preciso ter criatividade para inventar isso. Traduzindo, ele é tão honesto. A linguagem significa obrigação legal de obedecer aos planejadores. Legal. E o voto americano não era um voto contra o clima, era um voto contra o planejador. Aliás, esse mesmo Berdyaev, desculpe por estar sempre trazendo alguns filósofos para a nossa conversa, escreveu que a democracia de massa em nível internacional é ainda mais perigosa do que a democracia de massa em nível nacional. 141 pequenos estados podem votar por obrigações que os 8 grandes produtores terão que cumprir. Bem, isso é democracia.
Sim, mas outro nome para isso é, digamos, expropriação coletiva. Expropriar do expropriador. Lembro que tentei dizer isso lá pela segunda ou terceira série de uma escola soviética muito mediana. Onde está o direito à autodeterminação? E então, essa expropriação específica, essa expropriação deles, será vestida de verde. Quer verificar se essa votação foi sobre o clima? Vamos verificar. Pergunte a si mesmo: o que a resolução diz sobre a China? O maior emissor de gases de efeito estufa do mundo? Nada específico. E sobre a Índia? Nada. A resolução é direcionada àqueles que têm capacidade de pagar, ao doador. Bem, e o doador diz: não, não é por maldade, pessoal, não é por maldade, não, é por causa da matemática. E reparem, a América votou da mesma forma que antes só votavam países marginais. Hoje essa voz soa diferente, porque por trás dela está a maior economia do planeta. Isso significa que o próprio modelo 141, em que 141 votos ditam as regras para o G8 dos doadores, começa a se desfazer. E isso também é uma ótima notícia, porque os doadores merecem respeito, pessoal. Se eles não são respeitados, eles dizem: não vamos mais dar nada para vocês, antes de passarmos para a terceira história. Uma informação rápida, senhoras e senhores. Nós temos outro canal onde eu e meus colegas analisamos os acontecimentos atuais, eu diria, de forma mais aprofundada. Com números, com fontes, analisando os argumentos a favor, contra, sem rodeios. Se você é do tipo de pessoa para quem uma visão superficial não é suficiente, e eu quase tenho certeza de que, se você chegou até aqui, se ouviu até este momento, você é exatamente esse tipo de pessoa, depois deste vídeo dê uma olhada lá. O link estará na descrição. Acho que você vai gostar. E agora, a terceira história. Talvez ela seja mais pessoal do que as outras. Ramaphosa no Salão Oval. Há um ano, em 21 de maio de 2025, aconteceu uma reunião no Salão Oval, que um ano depois, ou seja, agora, hoje, vale a pena lembrar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Pelo protocolo, era uma visita comum. Quanto ao conteúdo, foi algo que nenhum presidente americano fez. Em 25 anos, Trump pediu, como já disse a vocês, para diminuir a luz. Colocou uma pasta na mesa e dentro da pasta havia estatísticas sobre fazendeiros brancos assassinados na África do Sul. Documentos sobre a lei de expropriação sem compensação. Legal. Expropriação sem compensação. União Soviética. Em 2024 foi aprovada e ele mostrou imagens. Enterros em massa lá e coisas do tipo. Disse: olha só o que está acontecendo com vocês. No dia seguinte descobriu-se que as imagens não eram da África do Sul, foram filmadas no Congo e coisas do tipo. Os críticos comemoraram, manchetes no mundo todo. Trump mostrou uma farsa. O genocídio branco é um mito. Ou seja, eles sabem exatamente que isso não é um mito, mas eles escrevem assim mesmo. Genocídio branco é mito, presidente Chara bloqueado, Estados Unidos desmascarados. E aqui quero compartilhar com vocês. As imagens não eram de lá. Isso é verdade. Ninguém discute isso. Eu, naturalmente, também não. Aquele episódio foi uma farsa na forma. Pegaram imagens de outro país por engano, alguém não prestou atenção e deve ter levado bronca ou até sido demitido. Isso mostra falta de profissionalismo. Bem, isso enfraqueceu a posição do Trump. Mas a questão é... A pergunta é a seguinte: a pergunta estava correta? Não foi a lugar nenhum, e um ano depois temos algo que, digamos, não tínhamos naquela época. 12 meses de novos dados, e eles dizem o seguinte: na República da África do Sul, durante esse ano, não foi interrompida nenhuma expropriação sem compensação, ou seja, nem pela nova lei, nenhuma sequer. A lei não foi revogada, suspensa ou revisada, porque jornalistas do mundo todo gritavam, hahaha. Trump deu uma surra. Ele bem, digamos assim, inventou aquilo, mas na verdade não tem nada. Embora soubessem muito bem que tudo existia. Então, os caras na África do Sul disseram: ah, é assim? Então vamos seguir em frente. E mataram mais um monte de gente. Os primeiros grupos, ou seja, de refugiados brancos, refugiados de emergência, como nós os definimos, o programa de Trump para receber 10 mil refugiados brancos da África do Sul em situação de emergência já foi aberto oficialmente. Os primeiros grupos chegaram aos Estados Unidos, exceto os que foram mortos. As estatísticas de assassinatos de fazendeiros no Ocidente não se enquadram formalmente na definição de genocídio da Convenção da ONU,
Mas há um padrão consistente de ataques especificamente contra fazendas isoladas. Brancos. Sim. Ninguém nega isso hoje, incluindo a própria polícia sul-africana. Ou seja, a forma de um ano atrás acabou sendo uma farsa, mas o conteúdo está correto. Durante o ano passado, nenhum dos argumentos dos críticos resistiu ao teste do tempo. E a questão seguiu igual a que Trump, infelizmente, com imagens falsas, levantou naquela época. Para entender a dimensão, aqui vai um breve histórico para quem não acompanhou. Ano de 1994, fim do apartheid. Nelson Mandela é o presidente. O mundo aplaude. Comissão da Verdade e Reconciliação. Democracia multirracial. O sonho sul-africano. Bem, foi aí que tudo parou, certo? Gritaram, comemoraram e depois fecharam as portas e então começaram a agir. 30 anos depois, o partido, esse mesmo que tomou o poder, está no poder todos esses anos. O país está em um declínio econômico profundo, para dizer o mínimo. Ou seja, comparado ao que era antes, é um pesadelo. O desemprego está em 33%. Muitos que trabalhavam agora não encontram emprego. A eletricidade é cortada conforme cronograma. E então, em 1924, foi aprovada uma lei de expropriação. O Estado pode confiscar terras sem compensação. Se for de interesse público. E quem define os interesses públicos? O mesmo partido. Os brancos representam cerca de 7% da população da África do Sul. Historicamente, eles possuem uma parte significativa das terras aráveis. E isso é resultado de gerações de trabalho. Investimentos, sim, incluindo a injustiça histórica do apartheid. Tudo isso é verdade, mas a questão que está em pauta agora, na verdade, não é sobre o passado, é sobre o presente. E a pergunta pode ser formulada em uma única frase. O Estado pode expropriar propriedade privada sem compensação? Se a resposta for sim, então nenhuma propriedade em lugar algum do mundo está protegida. Porque o argumento da justiça histórica sempre será encontrado. Toda propriedade tem um passado, toda e qualquer uma. Se esse argumento for suficiente para a confiscação, desculpe, tudo será confiscado. Na verdade, a questão é só de tempo e de quem está na fila, e de qual governo está no poder. Quando um mudar, vão confiscar dos outros. Na verdade, isso é inveja. Vestida com roupas morais, o desejo de nivelar por baixo, disfarçado de busca por justiça, igualdade verdadeira. Isso é igualdade perante a lei e Deus. Igualdade de resultado é sempre violência. Sem exceção, o que foi conquistado não é tirado por votação da maioria. Demoskratos. A maioria, votando contra a propriedade da minoria, é apenas tirania sob outra, digamos, roupagem numérica. O número é mais, digamos, respeitável do que a tirania de um só ou de um grupo, mas não é mais legítimo. Pergunte a si mesmo honestamente, é certo tirar a terra de um fazendeiro branco na cidade do Cabo só porque o bisavô dele a recebeu de uma forma errada? Onde está a garantia de que seu apartamento não será tomado porque meu bisavô acha que nos anos 50 seu avô o conseguiu de forma errada? Não há garantia. O princípio é o mesmo. É como com a URSS, certo? Se em um caso dizemos que é justo, no outro caso também devemos dizer que é justo. Caso contrário, não estamos falando de princípio. Estamos falando de tribo. E exatamente um ano atrás, no Salão Oval, esse assunto saiu do silêncio pela primeira vez em 25 anos. Um tema sobre o qual por 25 anos diziam que não se podia falar, passou a ser discutido. E isso talvez seja o principal que está acontecendo no discurso público do século XXI. Na era de Trump, e agora aquilo que prometi no início. A observação mais importante desta semana. Todas as 3 histórias que acabei de contar 3 anos atrás seriam impossíveis. Nenhuma delas. Nenhum presidente americano 3 anos atrás teria retirado tropas da Alemanha. Nenhum teria votado contra a resolução climática da ONU. Nenhum teria colocado na mesa do presidente sul-africano uma pasta sobre fazendeiros brancos assassinados. E foi sobre essa mesma expropriação. Isso estava além do aceitável. Não além do desejado, repare, muitos desejavam isso, mas além do que podia ser dito. E agora, em apenas um ano diante dos nossos olhos, todos os 3 temas estão em pauta. Não em um blog marginal, não em um podcast de um dissidente, mas na mesa do líder do maior país do mundo. A janela se moveu. A janela do que pode ser dito em voz alta? E isso é genial, ela se moveu. E você sabe o que isso significa para nós?
Isso significa que aquilo que a gente falava bem, como era costume na Rússia, nas cozinhas, né? Lá baixinho, lá, com cigarro, com vodka, ou tomando chá, ou algo com kefir, não importa o quê. E então, naquele momento, conversávamos sobre o que conversávamos sobre política. Não porque alguém ouviu nossas palavras, mas porque a realidade sobre a qual falávamos acabou sendo a realidade. E a realidade sempre vence as ilusões. Querendo ou não, ela sempre vence. Só que às vezes isso leva um tempo danado. Uma geração, às vezes duas, às vezes três. A Europa está começando a aprender a se defender. Habilmente, maravilhosamente. Depois desistiu. Agora está aprendendo. A América volta a negociar com todos e a assumir responsabilidade pelos seus. Pelos seus. Nada de xerife internacional, policial ou algo assim. Pirata. Sobre o fato de que temas silenciados por décadas finalmente foram falados em voz alta, isso também é genial. Isso não é o fim da liberdade, como nos dizem, é o começo dela. Mais um, eles acontecem uma vez por século. Eu acho assim, talvez uma vez a cada 200 anos. E nós tivemos a sorte de viver exatamente neste momento. Algo ou alguém nos deu Trump. Parece que fizemos algo certo, senhoras e senhores, pois isso é um presente que nem sequer sonhávamos ter. E parece que todos nós recebemos uma segunda chance, e desta vez não temos o direito de desperdiçá-la. E vocês que ouviram até este momento, fazem parte deste momento, vocês não são espectadores, vocês são parte disso. Obrigado por isso. E até a próxima. Tchau.